Paz do Senhor, meus irmãos, estamos começando mais uma gravação de uma live, né? Essa ferramenta, o Capacita da Assembleia de Deus de Guaíra. Gostaríamos de convidar todos os nossos irmãos, amigos, professores, obreiros a se inscreverem nos nossos canais, nas redes sociais, né? No Instagram, Facebook e YouTube, Capacita EBD, né? E desde já, antes de darmos início à lição 9, né, que vai ao ar, que será a lição do dia 27 de agosto, gostaríamos de rapidamente convidar todos os nossos irmãos que nos assistem a se preparar para o grande evento que será feito no dia 30 de janeiro, ou 30 de setembro e 1º de outubro, que será o encerramento do trimestre, né? Teremos como ensinadores no dia 30, que é num sábado, o pastor César Moisés de Carvalho, de Colombo, Curitiba. Ele vai estar dando um curso no sábado, a partir das 18h30, um curso de capacitação para professores. E teremos também a presença, né, como ensinadora também, da tia Lene e da tia Marta. Tia Leni? Lene. Tia Lene e tia Marta estará conosco também, com ensino voltado para as nossas professoras de crianças e adolescentes, no dia 30 de setembro, a partir das 18h30, e no dia 1º de outubro, a partir das 9 horas da manhã. Sábado e domingo teremos o encerramento do trimestre, início do 4º trimestre, e teremos também um café da manhã e um almoço no domingo. Dando início, então, à gravação da nossa lição 9, essa lição ela do dia 27 de agosto de 2023, o tema da lição, uma visão bíblica do corpo. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, parte B, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática, o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, do 12 ao 20. A introdução, né? Farei a introdução agora e logo em seguida o presbítero Marcelo, nosso coordenador de ensino do Campo de Guaíra, estará fazendo o comentário da lição nesta noite. Com a introdução, Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. 1 Coríntios 6:20. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. 1 Pedro 1,15. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final, irmão Marcelo. A paz do Senhor a todos. Quero fazer menção aqui uma vez mais que o projeto Capacita é um projeto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? O intuito é promover um subsídio complementar e uma teologia alinhada com a doutrina assembleiana, né? E nós queremos fazermos o comentário da lição de número 9. E eu quero começar fazendo aí relembrando a aula de número 1 que nós tivemos, onde nós tivemos uma introdução, né? E dentro desta introdução que nós tivemos lá, nós fizemos ali a apresentação das divisões que nós encontramos na revista da Escola Bíblica Dominical desse trimestre, né? Que é a Igreja de Cristo diante do Espírito da Babilônia. E a lição de número 1, nós tivemos uma introdução à igreja diante do espírito da Babilônia. Nós falamos sobre o espírito da Babilônia. E dentro das divisões que nós apresentamos, você que acompanhou lá, isso é pertinente à aula de hoje. Na lição 2 e a lição 3, nós falamos sobre a visão distorcida do mundo. A visão que o mundo tem, essa visão distorcida sobre o pecado e sobre Deus. A lição de número 4, número 5,
né? Os temas delas são quando a criatura vale mais que o Criador, a dessacralização da vida dentro do ventre materno. Falou-nos acerca da visão distorcida do mundo sobre a vida e sobre o homem. Nós tivemos uma sequência de 3 lições, que também está dentro dessa estrutura da divisão da revista, a lição de número 6, número 7, número 8, aonde nós falamos sobre a visão distorcida do mundo sobre a sexualidade, e essa sexualidade abrange tanto a sexualidade do homem quanto a sexualidade da mulher. Agora, a partir da lição de número 9, e é a lição de hoje, uma visão bíblica do corpo, até a lição de número 12, nós vamos ver aqui como a igreja deve se defender acerca desse espírito, né, que é o espírito da Babilônia. Então, como a igreja deve se defender diante desses conceitos que nós estamos encontrando? E a lição de hoje é uma visão bíblica do corpo. Então, nós devemos nos defender por intermédio das escrituras sagradas, né? E o que que as escrituras sagradas nos apresenta? Em Gênesis 1:1, o cartão de visita da Trindade, né, aparece o Elohim, a unidade plural, o nosso Deus Todo-Poderoso, e entendemos a partir dali que a visão bíblica, ela é criacionista. Deus criou todas as coisas. O comentarista dessa lição, ele ele nos propõe alguns livros, eu estou falando isso a título de introdução, que são compêndios auxiliares que nós podemos introduzir dentro dessa revista, o Evangelista Freitas. E eu coloquei aqui porque eu tenho esse livro lá na minha biblioteca, que é o livro do comentarista, eh, acerca da teologia sistemática, e é de Stanley Wharton. E no capítulo 7 ele vai falar acerca da criação. Stanley Wharton, ele diz que o que nós devemos fazer é entender qual é o propósito de Deus com a criação, já que a visão é criacionista. E ele diz assim que todas as coisas são o que são, porque Deus é o que é. Deus cria todas as coisas com um propósito. Dentro dessa introdução eu quero apresentar isso. Deus cria todas as coisas com um propósito. E qual o propósito? Deus criou o mundo e tudo que nele tem com um propósito, comunhão. Criou tudo para a sua glória, para viver em unidade com a sua criação. Deus quer habitar conosco, Deus quer habitar em nós, e nós vamos falar isso ao longo do decorrer dessa lição. E o texto da nossa lição, né, nós temos um trimestre que ele é um trimestre temático. Estamos correndo sobre o espírito da Babilônia em vários livros da Bíblia. E o texto que nos é sugerido é 1 Coríntios capítulo 6 para essa lição. E os versículos 19 e 20 nos dá a entender qual é o projeto de Deus. Deus quer fazer morada em nós. E o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E não só, às vezes isso não é muito bem explorado. Eu estou falando para ele aqui e ainda tenho que acostumar a falar para eles lá. Às vezes isso não é muito bem explorado, porque 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, e 1 João capítulo 14, versículos de número 23, a gente não tem tempo para poder entrar em todos esses textos, senão fica bem longo, deixa nítido uma visão que às vezes a gente não tem por um completo. Eu vejo muitas pessoas falando acerca da terceira pessoa da Trindade, que vai fazer morada. Mas, eh, quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, diz que o Pai quer fazer morada também em nós. E o Evangelho de João, no capítulo 14, o próprio Jesus Cristo diz que o Pai e o Filho também fará morada. Então, nós somos morada da Trindade. E essa é a ideia. O cristianismo é o único, é a apresentação. O cristianismo é o único que apresenta esse Deus fora do contexto territorial, mas um Deus pessoal, um Deus que quer habitar em nós e quer fazer morada em nós. E por isso nós vamos falar da importância do corpo dentro dessa visão que é criacionista. Se Deus é o criador, então ele sabe qual é o caminho correto para o devido uso desse corpo. E essa é a minha apresentação. Amém.
Vamos agora para o primeiro tópico da lição, né? A criação do ser humano, em que abordaremos 3 subtópicos: a origem da raça humana, a constituição do ser humano e queda e restauração humana. Então, a origem da raça humana. O homem é um único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo. Assim, o homem Adam foi formado do pó úmido da terra. Interessante notar que o uso do hebraico Adam denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado, e Eva a primeira mulher formada do corpo de Adão. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito e isso nos distingue dos demais seres criados. Tópico 2, a constituição do ser humano. Subtópico, né, 2. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isto é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Exemplo dessa estrutura pode ser observada na pessoa de Cristo. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus, e a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. Queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada do seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma e no corpo. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus, irmão Marcelo. Tá. O ponto 1, né? A criação do ser humano, e eu vou falar aqui primeiramente acerca da origem da raça humana. Gênesis 1, versículos 26 e 27 diz-nos assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todas as coisas que rastejam, sobre toda a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea, ele os criou. É, acerca da origem da raça humana, nós vemos que isso tudo foi um ato voluntário de Deus. Deus decidiu, em sua soberania, criar o homem, e não existe mérito nenhum no homem com relação à criação divina. É, nós fomos criados, segundo a descrição bíblica, a imagem de Deus. A imagem segundo a semelhança é a tradução mais fiel. E o que de fato é ser a imagem de Deus? João 4:24 vai dizer que esse Deus é espírito. Eu já falei isso algumas vezes. E nós vamos ver até no desenvolver desse primeiro tópico a questão tricotômica do homem. Se Deus é espírito, em que nós nos assemelhamos a Deus? Nós nos assemelhamos ao fato de como Deus nós temos características que nos assemelham a Ele. Deus é Deus é trino. Nós somos tricotômicos. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, são os 3 seres distintos que formam um único Deus. E, do mesmo modo, o homem ele é constituído de corpo, alma e espírito. Deus, ele é eterno.
a imagem segundo a semelhança de Deus. Estou tratando disso. Nós somos eviternos. Nós tivemos começo, mas também não teremos fim. Ou moraremos eternamente com Deus ou no lago de fogo. E isso passa pelo livre-arbítrio do ser humano e também passa pelo bom uso ou não, o mau uso do corpo, né? É a questão da moralidade. O que que eu sou a imagem segundo a semelhança de Deus? A criação da raça humana, estou dentro desse ponto. O ser humano é o único ser moral que tem essa constituição tricotômica tendo um corpo, né? É um corpo físico. A capacidade de domínio, eu fiz questão de ler porque Deus disse: domine o homem, como Deus domina sobre todas as coisas, o homem foi feito mordomo de Deus e colocado com a capacidade de domínio. E frutificar. Gênesis 1:28. Deus os abençoou e disse: sejam frutíferos, multiplicai. E o fruto do Espírito passa pelo bom uso do corpo, né? Frutificar é isso. E multiplicar também passa pelo uso do corpo, né? Gênesis 1:27. Outro detalhe a ser observado dentro das características é que Deus cria a origem da raça humana. Deus não cria meio termo, Deus cria macho e cria fêmea, né? Tiago 3:9. Nós fomos criados com liberdade de escolha, temos um livre-arbítrio. E mais para frente eu vou falar sobre essa questão lá para o final. E dentro dessa constituição tricotômica de Deus, nós vemos lá que Deus sopra em Gênesis 2:7, o ruach, o espírito, né? E aí nós temos uma matéria chamada pneuma, né? Que é sopro ou ar, que fala sobre essa constituição. O que nos diferencia é que nós temos o espírito de todas as outras criações. Uma observação é que o ser humano foi criado por Deus por um ato divino sobrenatural e nós não vamos jamais entender por nenhum tipo de artifício que nós temos hoje, a ciência ou qualquer outra constituição, eu digo não vamos, porque se você catar só a quantidade de vezes que o coração humano bate por minuto, né, é uma coisa absurda, né, e a constituição tão complexa do ser humano. E o verbo que Deus emprega na criação é o verbo bara, e isso está lá no livro de auxílio de Stanley Wharton, a Teologia Sistemática. E o verbo bara só Deus pode usar. É criar de algo inexistente. Só Deus tem essa capacidade. Então, a complexidade do ser humano, ela não pode ser reproduzida por nenhum outro ser, somente por Deus. Então, esse é o ponto que eu quero falar sobre a criação da raça humana e a constituição do ser humano. Tiago 5, versículo 23, Hebreus 4:12, eu já falei sobre a tricotomia. Nós temos duas partes espirituais do mesmo modo de Deus. Duas partes espirituais, né, que é alma e espírito, né, e uma material. E aí a gente tem as duas intrínsegas, né? Alma e espírito. A gente não consegue só a espada do espírito que consegue fazer essa divisão. Assim como nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus, João 4:24 diz que também ele é espírito, e nós temos o Jesus Cristo que assumiu a forma humana e habitou entre nós, nós temos essa constituição semelhante também. A alma, né? Já falando dessa constituição, elas formam uma unidade, o corpo, mas a gente vai fazer a divisão. A alma é a sede das nossas emoções, a psique. É o que nos torna único. É o que a nossa alma faz nós conhecermos a nós mesmos. O nosso espírito é aquilo que nos conecta a Deus. O nosso espírito fala com o Espírito de Deus, nos conecta com o Espírito de Deus. E faz nós conhecermos a Deus. E o nosso corpo, que é a parte material,
que faz com que nós venhamos a conhecer as coisas naturais desse mundo. Sem o corpo, nós não teríamos condições de habitarmos nesse plano a qual nós vivemos. É, e o corpo é tão importante que mais para frente nós vamos falar acerca disso, ele será transformado, né? E algumas ideologias, formas de pensamento vão falar sobre o corpo numa condição deplorável, maléfica, ou querendo levar para outra extremidade, né? Fazer aí o uso exacerbado desse corpo em busca de prazer e como se fosse a única fonte de existência que tivesse. Então, a Assembleia de Deus, ela acredita na tricotomia e não na dicotomia, né? Algumas pessoas não vão fazer separação entre alma e espírito. Elas vão colocar os dois dentro do mesmo pacote como sendo uma coisa só. E a filosofia grega, ela apresenta, né, o corpo como algo maléfico e a Bíblia, às vezes, ela é colocada de uma maneira errada dentro desse conceito. A queda e a restauração do homem, né? É, Gênesis 5:12, nós fomos criados, primeiramente em Gênesis capítulo 2, nós fomos criados à imagem de Deus. Em Gênesis 5:12, onde o ser humano já houve a queda, e agora qualquer ser humano que nasce à imagem de Adão. Então, com o pecado original, todas as áreas do nosso corpo, todas as áreas da nossa constituição, elas foram afetadas. Porém, nós temos a manutenção do nosso arbítrio. E Efésios 1:4, uma grande verdade é que Deus na eternidade já sabia que nós pecaríamos, né? O sacrifício de Jesus Cristo não foi um remendo no pneu. O sacrifício de Jesus Cristo foi algo que já estava determinado na eternidade. E Deus, pela sua presciência, já sabia quem ia pecar, já sabia de todas as coisas. Mas Deus, pela sua vontade deliberada, resolveu resgatar o homem. E João 5:14 e 15, nós éramos inimigos de Deus. E agora nós temos a capacidade de sermos inseridos na videira verdadeira e somos agora filhos por adoção. E o corpo tem um papel fundamental nessa questão também, né? Esse corpo passará por um processo de transformação e vive dentro dessa constituição tricotômica, o processo de santificação. E ele passa externado através do nosso corpo, das nossas atitudes. Então, nós abordamos aqui 3 pontos: a origem da raça humana, Deus cria por uma vontade deliberada, a constituição do ser humano, que é tricotômica, a importância dessa constituição, a complexidade tanto dessa constituição quanto do corpo humano, e o pecado, né, que faz com que esse monte de coisa surja nos dias atuais. Quando a Bíblia fala acerca do corpo e às vezes é apontado como algo mal, na realidade é uma referência ao pecado que habita no corpo e não outra coisa. Creio que eu abordei da maneira mais sucinta possível essas 3 questões que nós temos no tópico 1 e vamos partir para o próximo. Amém. O Marcelo foi objetivo sem ser superficial, isso que é importante, né? Que é porque nós não temos tempo para mergulhar E antes de ler o segundo tópico aqui, né? Se inscreva no nosso canal Capacita, Instagram, Facebook e YouTube. Não se esqueça, se inscreva lá, acompanhe, curta, compartilhe essas aulas. A visão bíblica do corpo, parte exterior do homem. O termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, do grego saros, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e espírito deixam. A carne, corpo, geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum.
Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito ou de ser inerentemente mau e insignificante. Segundo subtópico, templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma, glorificado na ressurreição. A respeito de Cristo, a ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte e garantiu a nossa ressurreição. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa da nossa salvação é a glorificação. Inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal, conforme o corpo glorioso de Cristo. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Assim, a morte é o único inimigo a ser vencido. Podemos? Amém. Então vamos lá. O pastor Douglas Batista ele faz menção, porque o texto base é 1 Coríntios capítulo 6, e do 12 ao 20, se não me falha a memória, é o nosso texto base para essa lição. É, Paulo vai falar dentro de uma visão que é apresentada acerca do corpo, que é depreciativa. É uma visão gnóstica. E essa visão muitas vezes é apresentada dentro da igreja. Eu vejo isso também nos nossos dias atuais. As pessoas colocam essa ideia de uma malignidade, de um desacerbo com relação ao corpo. A gente tem que tomar cuidado, porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala, e vários textos da Bíblia também corroboram com essa ideia de que o corpo, ele não é de fato ruim. A visão gnóstica apresentava que o corpo era a prisão da alma, né? Então, essa era a visão romana. Dentro disso, ao longo do tempo, nós vemos monges que vão depreciar o corpo e vão até, dentro de um contexto religioso, retirar partes do próprio corpo, né? E quando eu olho para as escrituras sagradas e o intuito aqui é a visão bíblica do corpo, em Gênesis 1:36 eu vejo a descrição de tudo que Deus faz é bom. Se tudo que Deus faz é bom, e Deus cria o homem dentro dessa constituição tricotômica, nós temos a parte espiritual e nós temos a parte material. A parte material, ela compõe esse ser humano, né? Eh, Nós temos essa constituição passando por um corpo, então o corpo também é bom. E dentro de uma explicação mais lógica, o corpo é tudo, é a parte que é corruptível, né? Que passa por esse processo de detrimento com relação ao tempo. Só que ela é extremamente importante. Por exemplo, nós temos o templo, né, que foi Paulo vai apresentar esse corpo como sendo o templo do Espírito Santo, e essa ideia de templo, quando a gente olha para o Antigo Testamento, eu coloquei até nos slides que eu tenho aqui, a gente não tem como reproduzir, mas o templo ele tinha 3 repartições da mesma forma. E da mesma forma com que a gente precisava passar por todos os processos para que a glória de Deus se manifestasse no Santo dos Santos,
a gente precisa também do nosso corpo. Nosso corpo não é algo ruim, nosso corpo é algo que Deus criou e o projeto, como eu disse lá, apresentei por Stanley Wharton, o projeto é para que Deus habite, para que Deus esteja. É, a visão bíblica pode ser compreendida muitas vezes de maneira errada. A depreciação, às vezes, que a gente entende dentro da Bíblia, ela se refere ao pecado que habita. A parte material, elas estão entrelaçadas com a parte espiritual, tanto ontologicamente quanto soteriologicamente, porque se a gente olhar para a questão da salvação, a gente vai entender que se eu não tiver uma vida santa e essa vida santa passa pela maneira com que eu faço uso desse corpo, eu não vou herdar a vida eterna. Como é que eu vou viver o processo de santificação sem o uso adequado desse corpo? Então, a importância desse corpo. A gente tem que se atentar para essa questão. O templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,13. Tudo que tenho é para a glória de Deus, inclusive o meu corpo. Eu falei lá acerca da visão das outras religiões, ela tem a visão de um Deus territorial, né? E quando a ideia de templo ela é apresentada, essa ideia se refere a uma construção, né? Algo que uma edificação, algo que nós construímos. Só que o que eu entendo é que mesmo com essa condição, os templos, e a gente passa aí por templos que tinham uma formação suntuosa, uma coisa bonita e templos fantásticos que nós temos. Esse Deus a qual nós falamos aqui e apresentamos, o Deus que criou todas as coisas, ele jamais conseguiu manifestar-se em sua totalidade dentro de um templo constituído por mãos humanas. Ele não tem como se manifestar de forma na sua totalidade. No Antigo Testamento, nós vemos esse Deus vindo momentaneamente sobre o homem. E depois, no Novo Testamento, com Jesus Cristo, nós vemos esse Deus demonstrando esse projeto de que restaurar a comunhão lá do Éden e habitar agora dentro do homem, como é a apresentação do tabernáculo, do templo, aonde nós temos ali três partes, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Nós precisamos do corpo para que Deus se manifeste, para que Deus haja. Após a queda, houve um abismo muito grande. E aí entra essa questão de buscar-se a Deus através de construções suntuosas, e Deus resolve restaurar a humanidade habitando dentro do homem. Por isso, nosso corpo é de extrema importância. Glorificado na ressurreição. Vamos pontuar aqui também. 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 50 ao 53, a grande verdade é que uma vida íntegra a Cristo aqui nessa terra passa por uma vida de transformação através da santificação. E nós seremos transformados para habitarmos com Deus na sua glória. E para nós sermos transformados, o nosso corpo passar por essa glorificação, nós precisamos de uma vida de santificação. Se eu viver as filosofias que nós temos nos dias atuais, por exemplo, meu corpo, minhas regras, isso me isenta da possibilidade de uma transformação futura por intermédio do arrebatamento da igreja. Porque se Deus criou todas as coisas, se Deus fez tudo o que existe, e eu estou falando dentro de uma visão criacionista, a visão bíblica é criacionista, como que pode eu, por minhas próprias regras, isentando as regras do Criador, os parâmetros que ele estabeleceu, eu alcançar os céus? Isso me impossibilita disso. Então, as filosofias que não pactuam com a visão bíblica, elas não vão permitir com que esse terceiro ponto do tópico 2 se cumpra nas nossas vidas.
todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Eu tenho a possibilidade de escolher o que eu quero. No ponto 3 eu vou apresentar isso melhor. Mas se eu optar por coisas que eu sei que trarão dano ao meu corpo, isso me impossibilitará de alcançar o estado de glorificação na ressurreição. Então, eu posso apresentar aqui, não podemos nos deixar sermos dominados pelos nossos desejos. Posso apresentar a prostituição, o adultério, como pontos que o mundo apresenta hoje, né? A questão da masturbação e outros mais, que são problemas nos nossos dias atuais. Isso tudo passa pelo uso do corpo. Se a gente catar e olhar, né, Eva foi tentado lá no Éden através dos sentidos. E nós temos um presente dado por Deus que são os nossos sentidos, né? Os 5 sentidos do ser humano: o tato, a visão, a audição e o paladar. Tudo isso, e eu vou apresentar um pouco melhor isso mais para frente. E aí Eva, o que que ela viu? Viu que a árvore era agradável aos olhos, desejável para que dela se obtivesse discernimento, e Satanás entra por aí, né? E essa é a visão que o espírito da Babilônia implementa, e através disso, se eu ando por esses conceitos filosóficos, isso impede esse estado que Deus tem determinado para as nossas vidas com relação a um futuro muito próximo que passa pelo arrebatamento da igreja. Amém. Amém. Vamos então para o terceiro e último tópico, né? Mas antes, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, ou nosso canal, nas 3 plataformas de rede social, né? YouTube, Instagram e Facebook. Capacita EBD e ajude a divulgar o canal, a compartilhar essas aulas. Terceiro tópico, a visão secular do corpo. Primeiro subtópico, hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em tempos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Segundo subtópico, erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir da liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo
Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, na prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: Não sabeis que não sois de vós mesmos? Amém. Vamos lá então. É, o ponto 1, nós falamos sobre a criação do ser humano, né? O ponto 2, já que Deus criou, as regras são deles. A visão bíblica acerca do corpo. Nós falamos sobre a parte exterior, né, que é o corpo como sendo o templo do Espírito Santo, a glorificação na ressurreição. Isso passa pela ressurreição de Jesus Cristo, porque ele ressuscitou, nós também. Os que morrerem em Cristo serão ressuscitados naquele grande dia, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e num piscar de olhos. E o ponto 3 é a visão secular do corpo, como o mundo hoje apresenta isso, né? E o ponto 1 fala do hedonismo e narcisismo. Vamos apresentar aqui o hedonismo. Às vezes nós não estamos familiarizados com o termo, né? Mas esse é um tipo de situação muito presente nos nossos dias atuais. O hedonismo busca a fuga do sofrimento e a obtenção do prazer a qualquer custo. Eu coloquei aqui que nos nossos dias atuais, nós vemos isso acontecendo quase que diariamente na vida de multidões de pessoas. No trabalho, pessoas que buscam a obtenção do prazer através do trabalho, através da alimentação. Falei sobre os 5 sentidos do ser humano, né? Então, do, da alimentação, né? Às vezes, sem a necessidade de se ingerir qualquer alimento com relação à manutenção do corpo, ou às vezes até alimentos que não fazem tão bem, né, Freitas? Como uma Coca-Cola. Só que daí a questão é que quando eu faço isso para me sentir satisfeito é uma coisa, né? É para atender as minhas necessidades físicas. Agora, quando eu uso isso no aspecto de glutonaria para obter prazer, e isso aí passa por uma série de questões, isso é hedonismo. Pessoa Está ali, né? tomando um cafezinho, nem oferece. Mas mudando os estudos. Tem pessoas que elas vão se afundar nos estudos e vão estudar. É interessante, é bom, mas o propósito aqui é nós fazermos menção do hedonismo. Tudo com excesso, tudo fora do controle, quando a gente atinge uma das extremidades, isso é perigoso. Isso não é saudável. Tem que haver o equilíbrio, o controle e passar pelas regras corretas que estão dentro do padrão bíblico. A vida amorosa, tem gente que coloca a família, hoje, por exemplo, com relação à vida amorosa, a gente pode apresentar o hedonismo dentro da busca de muitas pessoas, que é o casamento, o matrimônio. É algo que Deus estabeleceu, né? Deixará o homem unir-se-á à sua mulher e ambos serão uma só carne. É um propósito, é um projeto de Deus. Deus cria a mulher através da costela do homem, dá a ele uma parceira, uma auxiliadora. Só que daí pessoas vão usar isso num aspecto egoísta, num tom hedonista, para obter prazer e para fuga do sofrimento. Às vezes não tem uma vida como gostaria, vão sair de dentro de casa e vão procurar alguém para se casar para que ele possa ser feliz. E o propósito bíblico é que quando eu me case, eu faça o outro feliz, não é? Esse é o propósito. Nós temos que amar o mundo, ou amar a nossa esposa, melhor dizendo. Nós temos que amar a nossa esposa como Cristo amou o mundo, né? Então, esse é o propósito. E então casar-se é um projeto de Deus, é a obtenção de prazer é algo que Deus determinou ao ser humano. O problema é quando eu faço isso no aspecto egoísta.
aí a gente pode ser inserido e enquadrado dentro desse contexto hedonista. Nós temos o narcisismo, né? Que é o amor próprio desenfreado. Um busca a obtenção do prazer, né? E o narcisismo é o amor próprio desenfreado. Para mim, o que basta sou eu e o resto que se dane, né? Aí nós temos a mitologia grega falando sobre acerca do mito de Narciso, né? Alguém que amava-se a si mesmo acima de qualquer coisa e queria ter prazer consigo mesmo. A erotização e a libertinagem. Vamos falar aí do ponto 3, né? Só que no subtópico 2. Erotização e libertinagem são pontos que são muito atuais nos nossos dias. Eles são pontos de constante exploração pelos nossos mecanismos midiáticos nos nossos dias atuais. Eles estão lá, a erotização está presente nas novelas, nos filmes, na própria moda, né? Hoje a gente já não consegue mais. Eu tenho uma menina que agora, dia 25, vai fazer 18 anos, né? Já vou deixar os parabéns para Caroline. Minha esposa, dia 24. No bolo e churrasco. Ah, então são 12, dia 24 e 25. Tem que materializar esses parabéns, né? Ah, Churrasco por ajudar os amigos, né? então, como é que a gente consegue? Agora, Ah, já gosta, né? agosto, dia 24, minha esposa, dia 25, minha filha. Meus parabéns, Isso, mano. depois dia 30, meu filho, assim, setembro. Nossa, ela é grande churrasco. Vamos fazer um churrasco então. Você já. Aí tá. É, Quando a gente pega, voltando aqui, minha filha, por exemplo, nós temos uma formação cristã. E a gente fala sobre o uso adequado do corpo, e isso passa também pelo aspecto da moda. A gente vai vestir adequadamente, tanto nós como a, os da nossa família. E aí, a maior dificuldade é você encontrar trajes adequados que se enquadre dentro de um padrão que não seja erótico. É muito difícil isso hoje, principalmente no aspecto feminino, que é o aspecto mais explorado nesse termo de erotização. E desenhos. Os próprios desenhos, nós vemos isso hoje, é difícil nós conseguirmos. Eu começo a assistir e cada vez está mais difícil. Eu tenho 3 filhos, a dificuldade que é você achar algo que não promova esse, ou uma questão propensa à libertinagem, que é fazer o que eu quero da maneira com que eu quero, sem nenhuma responsabilidade, achando que isso é liberdade, isso não é. Ou então a questão erótica, né? Fora do tempo, o despertar para a sensualidade. E isso aí não é sadio. O mercado da sexualidade está em ascendência. Você vai procurar hoje, já está há muito tempo, vou reformular, mas está hoje de uma forma desacerbada, fora do controle, que quando você procura até lá eh, coisas relacionadas ao seu cotidiano, por exemplo, a gente vai olhar uma dentro das mídias que nós temos, uma busca por uma questão religiosa. Vai ter algum tipo de momento em que vai entrar um, um tipo de situação que vão promover uma coisa totalmente contrária àquilo que você tem buscado. E sempre voltado para a questão da sensualidade, do erotismo. E hoje, inclusive, a erotização infantil, né? Deus nos criou com a capacidade de termos prazer. E aí, falando dentro dessa questão erótica, e eu vou entrar na palavra sexo. Sexo não é nenhum palavrão. Sexo significa parte, né? Então, por isso que eu fiz questão de frisar lá no começo que Deus criou macho e fêmea. Nós nos completamos com o sexo oposto, né? E o sexo foi criado não só para a procriação, mas também para o prazer. Nós fomos criados por Deus com a capacidade de ter prazer, mas isso dentro dos limites do casamento. Então, a erotização fora disso, e eu falei sobre a, a, sobre a masturbação, eu falei sobre a prostituição,
qualquer coisa que seja enquadrada fora desse contexto do casamento, isso não é aceito por Deus, é o mau uso desse corpo. Correto? Vamos então para a liberdade e autonomia. Nós temos liberdade dada por Deus. Agora, o que é liberdade sem passar pelo conceito libertinagem? Uma vez me fizeram, eu dou aula de teologia, e a gente leciona lá para o IBADEP, tanto para o médio quanto para o base. E eu já ouvi essa pergunta algumas vezes, né? Poxa, nós que aceitamos a Cristo, fica frisado na mente das pessoas a ideia de que nós não temos liberdade. Você aceita Cristo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, você não pode fazer mais nada. Mas na realidade, se eu não tenho parâmetro para escolha, eu não sou livre. Deus, quando cria o ser humano e ele fez ele com direito de livre-arbítrio e coloca no Jardim do Éden, ele deu um parâmetro para a nossa liberdade. Ele coloca uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele disse: dessa não comereis. Quando eu tenho parâmetro para escolha, eu posso dizer que eu sou livre. Então Deus cria um ser humano, coloca para ele padrões para a utilização adequada desse corpo que nós temos, e quando nós executamos de maneira adequada, eu posso ilustrar isso aqui como um eletroeletrônico. A gente tem um eletroeletrônico, a gente adquire um eletroeletrônico, e a gente, na maioria das vezes, a gente não faz isso. Mas qual seria o termo correto? Você compra um aparelho eletrônico e você vai instalá-lo na sua casa. O que você tem que fazer para que você tenha um uso adequado desse equipamento, para que ele dure bastante e que para você possa usufruir de todos os benefícios dele? Você tem que ler o manual. Então, a lição de hoje, 9, é a visão bíblica do corpo. Nós temos um livro chamado Bíblia, que levou um período de 1400 a 1600 anos aproximadamente, por 40 escritores, só um autor, que é Deus, para que fosse escrito, para que tudo que eu precisasse para a minha vida e para que eu obtivesse felicidade, eu encontrasse. Então, o parâmetro para o uso adequado desse corpo está aqui dentro das Escrituras Sagradas. Liberdade é o entender que eu tenho parâmetros para o uso adequado desse corpo. E eu fazendo isso, eu posso então ter liberdade. Então eu realmente ser livre. O livre-arbítrio é isso, é quando eu tenho parâmetros para as minhas escolhas. E a liberdade com responsabilidade, né? A liberdade gera responsabilidade. Ela passa por escolhas que vão nos determinar benefícios ou malefícios, né? Ou bem ou mal. Então, qualquer coisa fora desse contexto, eu tentei ser o mais teológico possível e fazer de uma forma muito sucinta. Eu já estou com 53 minutos de gravação aqui até agora, e eu gostaria que fosse menos, que a gente tivesse mais tempo para poder abrir todos os versículos que eu pontuei aqui e poder falar com mais afinco tudo isso. Mas o que nós temos que entender, gente, é que existem filosofias que estão implantadas nos nossos dias atuais, filosofias estas, e se nós andarmos por elas, nós correremos um sério risco de, no final da nossa vida, nós não galgarmos a vida eterna. E esse é o propósito primário de qualquer ser humano que nasça nessa terra. Deve ser esse. A comunhão com Deus, porque para isso nós somos criados. Nós somos templos do Espírito Santo. Nós somos criados para que Ele possa fazer morada em nós e ter comunhão conosco. E não existe coisa mais gostosa do que termos comunhão com esse Criador. E aqui eu quero finalizar as minhas palavras e as minhas falas nessa oportunidade em que lecionamos a lição de número 9. Amém. Conclusão: criado da terra, a imagem e semelhança divinas, o homem é constituído de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma.
O corpo é morada do Espírito, que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Assim, nós concluímos, né, mais uma lição. Antes, né, aproveitar, como nós falamos no início da lição ali sobre o encerramento, né, nós estamos temos os nossos patrocinadores. Temos dois. Você que é empresário, ou você que é aquele irmão coração posto na obra e quiser nos ajudar, né? Esse trabalho ele depende de bastante recurso, né? Então nós já temos o seu Didi lá da Didi Master, né? Está nos ajudando, né? Nos apoiando. E o Valdir Júnior da Ótica Cristal também está nos ajudando também. Se você, irmão, amigo, que é empresário, quer nos ajudar, quer ver a sua empresa sendo divulgada aqui nas nossas lives, né? Você pode nos procurar, qualquer um de nós aqui, eu, o presbítero Marcelo, o diácono Lucas, o evangelista Denilson. Nas redes sociais, que se não tiver nosso contato, né, pode nos chamar nas redes sociais, que nós teremos a imensa alegria de divulgar sua marca, sua empresa aqui na nossa live também. Então, desde já queremos te convidar para domingo estar conosco em um dos nossos setores, ou na sede, né, na Cássio Nunes, ou em qualquer um dos nossos setores, né, que tem escola dominical, né? Será uma honra, um prazer ter você lá conosco, né? Desejamos a todos uma ótima lição, uma ótima aula, né? Desde já agradecemos, né, o apoio de todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto que veio para abençoar o nosso campo, a vida dos nossos obreiros e professores e toda a igreja que vai crescer com o ensinamento sadio da palavra de Deus. Amém, irmão Marcelo? Quer falar mais alguma coisa? Amém. Não, quando a gente fala de patrocínio, só fazendo o patrocínio não precisa ser especificamente da cidade de Guaíra. Nós estamos na cidade de Guaíra, cidade fronteira, aqui no Paraná. Mas você que queira ajudar nesse processo que nós estamos aí de propagação do evangelho por intermédio da área do ensino, você é muito bem-vindo a somar conosco, né? Você pode fazer isso através de um auxílio. Nós teremos um evento que foi mencionado no começo, que será um evento que eu creio que irá somar bastante para conhecimento e para o nosso despertamento com relação ao bom uso e aprendizado da palavra de Deus. E Deus abençoe a todos.